a Gabi aqui. Dá caso e faça análise crítica de lote. Lindo. Isso aí. Isso aí. Tá controlando. É isso aí. Tá? Ah, Gé, porque na faculdade eu fazia no Falco, mas na indústria eu nunca fiz. De novo, tem que ter o controle, tá? Tem que ter o controle, né? Que nem criar uma sistemática que nem da Gabi aqui para controlar, para garantir que aquele lotezinho de Falcon dá, putz, é maravilhoso, tá? Isso acontece com o tubo Falcon, acontece com uns frascos de 20 ml de headspace para GC, enfim, né? Mas, gente, de novo, a gente precisa entender a química na essência, né? Hoje a nossa química ela tem uma formalidade muito alta e às vezes a linguagem fica muito difícil, né? E entendendo e tendo controle do seu processo, né? Você está usando ali uma ferramenta de avolumar, beleza? Você precisa ver se sua precisão está ok, se foge da sua exatidão, né? De novo, por quê e para quê? Se não tem o porquê e para quê, não coloca. Seguindo o OC de 2015. Beleza, lindo, maravilhoso. Toda vez que faça solução em estoque. De novo, gente, só cuidado com as referências. Tem que ter controle, tá? Tem que ter controle. Porque, por exemplo, você adota sem controle da cabeça, ó, começar a volumar aqui no FAL que não é calibrado, que não tem um monte de outras coisas, né? Por exemplo, solução de trabalho avolumado no Falcon, a gente tem um risco, e é esse o ponto, meça o risco, né? A gente tem um risco razoável de errar o alvo. Mas eu só posso afirmar se eu medir o quanto que é esse risco. De repente, numa solução de trabalho com concentração extra alta, não vai nem fazer cócega. Mas, de repente, uma solução de trabalho com a concentração mais baixa é erro em cima de erro em cima de erro, tá? Só tomar cuidado, tá bom? Na validação. As curvas faço em balão e exatidão e precisão, preparo de amostra. Faço em tubo Falcon com critérios de exatidão e precisão da USP. Gabi, lindo, tá vendo? Aqui, quando a gente fala de padrão, fazendo balão dá menos risco de dar errado. Esse é o ponto. Né? Então, normalmente a gente também adota essa cultura, né? Vou fazer os padrões a curva, né? Com tudo certinho, com o máximo de controle possível. E aí, nas amostras, rotina, bora, né? Rotina, a gente adota, abre um pouquinho a janela, mas no sentido de verificar depois como ficam os resultados, principalmente com as amostras fortificadas, etc. Tá? Excelente caminho, Gabi, de verdade. Beleza? Nossa, falando de um monte de coisa. E falei do J. Quanto menos manipular a amostra, menos contaminação você terá. Sim. Mas é preciso tomar conta das vidrarias certificadas, porque se você coloca na geladeira e o aquece, você também tem problema. Eu sempre verifico na balança. Ótimo, é uma saída, né? E é interessante, né? Porque essas vidrarias, elas... Quando você manda para calibrar, elas são calibradas alguns lugares, né? Na condição certinha, né? Para não ter variação de volume e tudo. Aí passa por transporte, passa por tudo, chega no laboratório e às vezes pode perder um pouquinho ali, né? Esse é o ponto, né? Tudo depende do que você está analisando e a faixa, né, de exatidão, a faixa de precisão que você está trabalhando, né? Por exemplo, para quem faz teor em concentração enorme, vai sentir menos. Vai acontecer, né, essa diferença. Mas quem trabalha em PPD, que é o nosso caso da nossa turma aqui hoje, né, que trabalha com CPMS e ICP e que é ponto mais baixo de curva, né, a gente vai ter problemas. Pode ter problema de exatidão. Tem que tomar cuidado que você perde a referência. Tá bom? Joia. A quarta pergunta que a gente fez aqui foi carta controle, foi aquilo que eu conversei com vocês, né? Bastante gente usa carta controle, mas poucas pessoas não fazem curva todo dia, né? Então, a carta controle é uma baita ferramenta. Gente, de novo, tem um trabalhozinho aí da Tati que ela fala só de carta controle. Só de carta controle, tá? E é sensacional. Já vi labs que trabalham com FAL calibrados. E tem. Já teve algum problema? Não.
Esses tem uns Falcon, que é Falcon mesmo, tá? Tem uns Falcon mesmo, que eles custam caro, pra caramba, né? Mas eles garantem o volume, tá? Eles garantem o volume. Então, dá para você utilizar. Normalmente, quando você sai do Brasil, né? Estados Unidos, tem Suíça, esses lugares, né? A gente pegou uma vez uma que tinha matriz na Suíça. E, poxa, gente, trabalha com Falcon lindão, né? Aqui é mais caro e tal. E dá super certo? Dá super certo. Deu super certo, tá? Gabi, como que faz a carta controle? Aí vai ser com a Tati. Passa esse trabalho da Tati pra gente. Referência, aguenta aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou chamar a Tati, peraí. Oiê, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Tudo bem? Falou de carta de controle, eu apareço. É isso aí. Saiu, puf, carta controle. Vai lá, Tati, puf. Tati aqui. Gente, a Tati hoje ela não estava legal. Ela tá aqui num esforço sobre-humano, porque eu falei, ó, precisamos, com as questões que a gente recebeu, precisamos falar disso aí. E precisa ser você, que aí a gente já faz esquenta para a semana que vem. Então, obrigado, viu? Oba, imagina. Tati, ó, a Gabi perguntou aqui, né? A parte de como faz carta controle, depois ela falou da referência do trabalho, como avalia a carta controle. E aí alguém fez um trabalho, né? Alguém, um puta de um trabalho legal. E aí eu sou o maior propagador, né? Você é mesmo. Confesso que até mais que eu. Mas, primeiro, Gabi, eu adorei a colocação que você fez sobre validar numa condição e testar as amostras em outra, porque aí a gente já consegue, né, avaliar as duas formas que serão usadas na rotina. Então, isso é muito bacana, né? Que eu estava aqui na live. E de carta de controle, gente, é muito bacana esse assunto e eu percebo cada vez mais a importância que as cartas de controle têm para os laboratórios, mas o quão pouco elas são utilizadas para o que se deve, da forma que se deve, né? Para ser nossa aliada ali na rotina de laboratório, né? Então, quando a gente fala de carta de controle, nós temos, no mesmo racional que o Fá já comentou, a gente sempre tem um objetivo. Então, toda carta de controle, ela está vinculada a um tipo de amostra de controle que tem um objetivo de monitoramento. Caso contrário, o dilema é se não serve para nada, não faz, né? Não vem preencher um dia antes da auditoria, hein, gente? Não vale. Carta controle perfeita não existe. E também não adianta plotar só o que deu certo. Joguei no ar, fica a dica aí. Não vale plotar só o que deu certo. Carta de controle não é para ficar bonita, é para ficar real, né? Por isso que ela é nossa aliada quando a gente plota o que dá dando certo e o que não dá, né? Então, uma vez que a gente tem, vamos dar o exemplo aí do nosso famoso padrão de verificação, cheque de curva. O nome pode ter variação de segmentos para segmentos, de laboratório para laboratórios. A gente precisa entender a essência da nossa amostra de controle. Então, essa amostra de controle, que a gente vai colocar ali diariamente a cada batelada de amostras, para monitorar a validade da nossa curva de calibração, a carta mais recomendada é a carta de Schwartz. Numa outra oportunidade, né? Dá para ficar aqui a noite toda falando sobre ela. Schwartz em português. Exato. O pai das cartas de controle, né? Então essa é a carta de controle principal que a gente tem um monitoramento em relação a uma linha média que é a nossa concentração esperada. Então, se a gente está com o nosso padrão de verificação no meio da curva, a gente sabe qual é essa concentração. Essa concentração vai ser a nossa linha média central que a gente vai estar monitorando ali ao longo dos dias dessa amostra de controle de concentração conhecida, que representa o nosso meio de curva,
Consequentemente, o que a gente espera é que a nossa linha central da carta esteja o mais próximo possível dessa concentração teórica esperada. Essa linha, a proximidade dos nossos pontos, próximo dessa linha aí, é o que dá o nosso indicativo de exatidão, o quanto que o nosso resultado está ficando próximo do esperado. E aí a gente tem os limites, limites de atenção e limites de controle, que envolve... Oi, cunhado! Que envolve todo o desvio padrão que a gente teve lá no período preliminar, quando a gente estava construindo a carta de controle. E aí nós temos os limites de atenção, que é mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, média, mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, e nós temos os limites de controle, que é a média, mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. E aí, ao longo do tempo, a gente vai plotando todos os dados, bons ou ruins, dentro ou fora dos critérios reais. Ah, mas eu não libero a amostra se o meu controle não passou. E não deve mesmo liberar a amostra. Né? A gente precisa investigar. Então, a gente plota o resultado que a gente teve. Não tá legal, a gente faz a análise crítica. Entende se é um problema pontual ou se é um problema sistemático, e aí o buraco é mais embaixo mesmo para arrumar. E trata, né? Corrige. E aí volta dentro da normalidade e a vida segue. Então, a gente tem vários tipos. Essa é a principal, tá bom? Mas a gente vai falar mais disso no Qualitate, tá bom? Convido vocês para estar lá com a gente. No Qualitate dá para esmerilar carta controle. Que legal. Tá vendo, gente? Usa a carta controle para não precisar fazer curva todo dia. Ô, Tati, tem umas perguntas aqui que o pessoal fez. Vamos aproveitar o gancho aí. Opa! Vamos lá. A Jéssica, a sensacional Jéssica, eu vou começar a chamar a Jéssica sensacional. Ela fez algumas perguntas aqui, ó. Primeira foi como definir a calibração por curva ou ponto único. E como fazer a avaliação crítica das duas, né? Boa. No caso dela, aqui, se eu não me engano, eu acredito que ela esteja falando de teor, né? Uhum. Que é comum o pessoal fazer isso, né? Valida com teor, né? E depois utiliza, na verdade, não é uma curva de ponto único, é um padrãozinho de checagem, né? É muito comum mesmo a gente trabalhar com curva de ponto único. Eu aprendi isso na farmacêutica mesmo, né? Na minha passagem por lá. E só que só em teor. Por quê? Porque a gente tem um valor-alvo. E a variação que se permite desse valor-alvo é muito pequenininha. Então, o que acontece? A gente tem, na validação, o preparo de uma curva de calibração contendo o nosso 100%, o valor-alvo esperado, né? E aí, durante a validação, a gente faz já o teste comparativo com uma curva de um único ponto. E esse único ponto é o nosso 100%. Durante o processo de validação, a gente processa tanto na curva quanto na curva de um ponto único para demonstrar que a gente tem resultados equivalentes, né? Estatisticamente iguais. E isso possibilita que depois, na rotina, a gente trabalhe com essa curva de um ponto único. Na parte de impurezas, porque aí a gente não tem esse valor esperado, esse 100%. Tá? Então, aí a gente constrói a curva e usa a curva dentro de uma faixa de trabalho mesmo, porque aí o limite de quantificação é extremamente crítico. E aí eu vou aproveitar o gancho que acontece. A gente explicou tudo como cálculo J, né? Lembra, o J é um tradutor, né, de medidas, de, né, unidades, certo? O resultado desse valor J, né, para cada um dos elementos, vai ser o seu ponto central de curva. É o teu alvo. E aí você precisa provar esse J 0,5 para baixo, metade do J, e você precisa provar 1,5 vezes J para cima. Então você vai ter um J, meio J e 1,5 J. Não é isso? Exatamente. Então, isso a gente faz sempre no início, quando a gente vai desenvolver um método, né?
que eu até... Alguém até me perguntou outra vez, né? Como que eu construo, como que eu defino a faixa de trabalho da curva, né? E, gente, no início do desenvolvimento, a gente já tem que tomar cuidado e cercar todos esses pontos para que o método funcione, né? Para o famoso uso pretendido. Né? O que, que você vai fazer com esse método? Que resultado você vai liberar? Para quem vai esse resultado? Né? Então, na hora da gente entender ao qual vai ser aplicado esse método, a gente faz a continha do J para dar o direcionamento, para escolher o equipamento, né? Igual você falou na live. Então, a gente faz a avaliação do J para poder entender qual vai ser a nossa faixa de trabalho, o nosso LQ, e aí sim seguir para o desenvolvimento. Então, a matriz interfere, a dose máxima interfere, o VMP do elemento interfere, o fator de preparo, quantidade de massa, volume, tudo isso interfere para a gente construir ou definir uma curva de calibração, né? Uhum, uhum. Jonathan, ele fez uma pergunta aqui, ó. Essa curva pode ser definida pela linearidade através dos parâmetros de estatística? Melhor aqui para a gente pensar um pouquinho. É porque a curva ela vai ter que ser avaliada em função da linearidade com os parâmetros estatísticos. Então, aí a gente vai ter alguns critérios, né, que são obrigatórios para a gente fazer os testes estatísticos de uma curva para comprovar que a linearidade dela está ok. Não sei se foi isso. Gabi, isso aí mesmo, viu? A Gabi colocou. Eu penso que o J para transformar PDE, né? Isso aí, belezinha. Isso. Perfeito. Aí a gente consegue pensar. Outra perguntinha aqui. A diferenciação de branco da curva, branco da amostra, criticidade do branco, quando descontar, quando não. Branco é sempre uma discussão, né? Ah, e nós tivemos uma boa, né? Que tivemos que aumentar o volume da amostra, porque o branco estava alto. Alumínio, gente, adora alumínio. Nossa, alumínio é um negócio que não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não é PPB, não tem. Aí você faz o diabo do alumínio, tá lá. Ele surge de uns lugares que você fala, mas isso aqui não tem alumínio. E dá lá o alumínio ali. E aí, assim, ou você sofre brigando com o seu background, né, de alumínio, ou você sobe a quantidade de amostra, sobe a curva, né? É isso mesmo. Então, branco é uma amostra de controle, né? Aí a gente tem as variações do branco. Lembrando que branco também pode, assim como outras amostras de controle, ter vários nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Então, quando a gente está falando do branco da curva, nós estamos falando do diluente que a gente usou para preparar os padrões. Beleza? Depois a gente tem o branco da amostra. Branco da amostra vem desde lá do começo do processo, né? E aí a gente tem branco de rota, branco de amostra. Branco de rota também vem no começo do processo, vem recebendo todos os reagentes, porém não tem o analito de interesse e não tem a nossa amostra. O branco de amostra começa junto com o branco de rota, porém ele tem uma amostra isenta do analito de interesse. Então, só vamos cuidar das definições dos nomes das amostras de controle para a gente garantir que a gente está falando da mesma coisa, né? Então, a criticidade de um branco, branco representa contaminação, né? Então, quando a gente fala de criticidade do branco, a gente tem critérios, toda amostra de controle, para a gente falar se ela está boa ou está ruim, a gente precisa de um critério comparativo. Caso contrário, a gente não consegue falar se o 10 é bom ou o 10 é ruim, tá? E aí, o norte para a gente do branco, se ele tá bom ou tá ruim, é o comparativo dele com o nosso limite de quantificação. Aí, os critérios dependem um pouco de segmento para segmento. Né? Quando eu falo segmento ambiental, farmacêutico, alimentício, muda um pouquinho algumas interpretações e colocações de critérios, tá? Tem alguns que aceitam metade do valor do LQ, tem outros que aceitam que seja 1% do LQ. Então, depende, tá? A gente tem que entender os critérios, mas é importante que a gente consiga fazer a diferenciação.
do branco de curva em relação ao primeiro ponto de curva. Senão aí já vai dar problema, né? A gente já está carregando, como aconteceu com a gente, que o nosso branco de curva estava maior do que o nosso primeiro ponto de curva. Ah, mas então é só subir. Aí existem os compromissos, né, Fá? Para subir, precisa de mais amostra, né? Às vezes dá para subir, mas a gente vai impactar em algum outro lugar. E a gente precisa entender como é que fica aí esse compromisso. E aí a questão de descontar ou não, na análise de impurezas elementares, né, de metais, é muito comum a gente inserir o branco na curva, né? E ali a gente já tem a representatividade de como que fica essa linearidade para fazer a quantificação das amostras depois. Agora, o descontar o branco, Fai, não sei qual é a sua opinião, mas... Então, se eu já estou fazendo a curva considerando o blank, né? Considerando o blank como injeção, ou true blank, enfim, aí cada software pede uma coisa, né? Então, eu já estou indicando o zero ali, né? Se ele leva para cima, um pouquinho para baixo, já está incluso. Exato. Tá? Esse é o ponto. Então, sempre a primeira linhazinha lá de blank, a gente trabalha com esse branco e já vem N1, N2, N3 e manda ver, né? Que esse aí é o branco de curva, tá? Então, ali, você não precisa ficar descontando. Você já está montando a sua calibração considerando o branco. Esse é o ponto. Tá? Beleza? É isso aí. E aí, uma última perguntinha aqui, que é capciosa e é bem legal. Regra de decisão e análise que envolve especificação. Boa! Gente, vamos lá. A regra de decisão é como usar a incerteza de medição para interpretar um resultado. Então, nós estamos no final do processo, né? Dentro do nosso workflow analítico, nós estamos lá no final. Então, vamos lá. A gente está no final do processo, né? Na interpretação, na análise crítica do resultado, na interpretação do processamento, se está tudo ok. E temos ali um resultado. Todo resultado, ele tem associado uma incerteza de medição. É aquele numerinho com mais ou menos que acompanha o resultado, tá? A forma de chegar até essa incerteza de medição também dá mais umas 30 lives para a gente conversar. Mas fechando que a gente tem um resultado e esse resultado tem uma incerteza associada, que é o mais ou menos. Como que eu uso essa interpretação frente a uma especificação para falar se um resultado está conforme ou não conforme? Então, o que acontece? A gente tem lá, vamos dar um exemplo, a gente tem 10, mais ou menos 1, e a nossa especificação é 9. Como a gente considera que esse resultado está conforme ou não conforme? Ou vamos piorar o cenário, né? Porque quando está distante, o resultado, mais a incerteza ou menos a incerteza da especificação, a gente nem entra nessa discussão, né? A grande dúvida em relação a isso é quando a gente tem resultados muito próximos. Então, a gente tem lá 10, mais ou menos 1. Então, o nosso resultado pode estar entre 9 e 11. E se a nossa especificação for 9,5, for 10,5, o que a gente faz? Tá conforme ou não conforme? Você vai dar um parecer ali, né? E aí que entra de que forma que você vai utilizar essa incerteza de medição para interpretar um resultado. Essa regra de decisão, ela é por laboratório. Então, a gente não tem use esta regra. Cada laboratório define a sua regra de decisão. E tem casos, sim, que a incerteza de medição ela não é incorporada ao resultado para fazer a interpretação. Como, em alguns casos, quando a gente tem ensaios de triagem, ela é, sim, incorporada para a gente ter menos resultados falsos negativos e ir para uma segunda etapa de confirmatório. Então, depende, tá bom? A Gabi, né? Mas não desconto o branco da amostra, usado na validação, amostra sem fortificação. Isso, na recuperação.
Joia. No caso, Gabi, assim, lembra, quando a gente falou de CP, ótico, CPMS, né? Normalmente, o resultado final, uma digestão boa, etc, 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 e tem outras formas de você monitorar, é você ter ácido, água e analito, né? Então, não é para ter muita crise com branco, se a sua curva estiver confortável, senão você tem que trabalhar aí para essa curva ficar confortável, tá? Ô, Fá, mas sabe o que é esse aqui que eu interpretei da Gabi? Pode falar. O branco de amostra é o que a gente fala que dá a amostra tal qual. Então, a amostra vem tal qual, ela pode ser uma amostra isenta, e aí ela também legal. é uma amostra de sangue, porque ela usa essa amostra para fazer a fortificação. Então, aí sim, na continha de recuperação, a gente vai ter o resultado final menos o quanto tinha dividido pelo quanto eu coloquei. Aí, Show. beleza, certinho. Insira o branco na curva, monitora o branco da amostra, e se o branco da amostra der concentração maior que 0, desconta da amostra? Depende. Ó, você já está inserindo, você insere o branco na curva, você já tem essa condição. Aí, a cada batelada de preparo de amostra, você vai ter um branco de amostra, que ele vai começar desde lá do comecinho, né? Aí vai vir acompanhando as suas amostras reais. O desconto do branco na amostra, uma vez que você já tem esse método conhecido, validado, a gente controla o branco. Então, assim, numa análise crítica, a gente descontar, porque estou garantindo que toda aquela batelada sofreu a mesma contaminação do branco, é uma ação pontual, ação imediata pontual de análise crítica para liberação de amostra. Mas o ideal é que a gente não faça esse processo, que o nosso branco esteja isento. Porque e se for um problema pontual? Só o branco contaminou e o resto não? Em CPMS, isso aí é facílimo de acontecer. Facílimo de acontecer. Então. Tem mais uma aqui, de um tal de Misael. Fala, Misa! Existe um range com limites para incerteza de medição? Boa! Critério para incerteza de medição. Sinceramente, existe somente em um guia, que é o Guia de Dioxinas e Furanos, para atender a União Europeia. Lá a gente tem o limite, que é a incerteza de medição do seu método, né? Para cada analito, não pode ultrapassar 50%. A incerteza expandida relativa. Dos demais, a gente não tem. O que existe é uma coerência entre os critérios que se adota na validação, na carta de controle, traz uma representação da incerteza de medição. Então, se eu tenho lá na validação critérios de variabilidade que chega a 10, 15, 20%, e na prática eu obtive essa variação, na hora que eu fui para a bancada fazer a parte experimental, eu obtive essas variações, dificilmente você vai encontrar uma incerteza lá no final desse método de 2%, 5%, muito mais baixo do que a variabilidade que houve na validação, uma vez que a precisão é uma das principais fontes. Então, aí existia a coerência de interpretação do ciclo de qualidade analítica. Tá bom? Então, pessoal, obrigado por hoje. A gente fecha aqui a maratona de lives, né? Das impurezas elementares, aí, a parte da USP 232. Já dando spoiler, nós vamos ter o Qualidade de volta, que a galera aí só fica com as perguntas de qualidade. Obrigado, pessoal. Né? Obrigada. Espero vocês em setembro. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.